Vamos para a palavra do Senhor então, que se encontra na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, Efésios capítulo 2, do versículo 1 até o verso 10, diz o seguinte: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Aleluia! Pode deixar a tua Bíblia aberta, que depois nós vamos voltar ao texto bíblico. Amados, o título da mensagem dessa noite eu intitulei da seguinte forma: A graça e a misericórdia de Deus. Esse texto aqui, eu creio que esse título cabe perfeitamente. A graça e a misericórdia de Deus. E são duas coisas fundamentais na vida do ser humano, que nós vamos meditar melhor aqui durante a ministração. Amados, eu quero na introdução fazer duas considerações que eu creio que são importantes para que nós possamos entender essa mensagem melhor, entendermos melhor essa mensagem, essa porção da palavra de Deus que escreveu o apóstolo Paulo. A primeira delas, Paulo, ele estava preso em Roma quando escreveu essa carta. Paulo estava na sua primeira prisão em Roma quando escreve aos Efésios. E sabemos pela Bíblia que Paulo, em um momento anterior a escrever aos Efésios, ele esteve pastoreando a igreja em Éfeso, a essa cidade de Éfeso. Ele esteve pastoreando essa igreja por cerca de 3 anos. E segundo bons teólogos, provavelmente ele foi o fundador, o plantador dessa igreja em Éfeso. Isso provavelmente, mas que ele esteve 3 anos lá pastoreando a igreja em Éfeso, nós podemos ter em outros relatos bíblicos confirmação disso. Então, o que isso significa? Que o apóstolo Paulo estava escrevendo para um povo, para uma cidade, para uma congregação, para uma igreja plantada lá, que ele conhecia muito bem, que ele foi o pastor por 3 anos. Então Paulo conhecia a cidade e conhecia as pessoas da cidade, inclusive aqueles membros, pelo menos aqueles primeiros membros que ele conviveu durante aqueles 3 anos. Segunda consideração é sobre a cidade de Éfeso, que é muito importante na compreensão de toda a epístola aos Efésios, mas também dessa porção aqui. A cidade, ela era a capital romana da província da Ásia Menor. Essa região, ela hoje é onde é a atual Turquia, o país chamado Turquia. É uma região que ficava ao norte da terra de Canaã, de Jerusalém, da terra prometida, era próxima, ficava mais ao norte.
Então ela era a capital romana. Naquela época o Império Romano ele dominava toda aquela região, inclusive essa região aqui da Ásia Menor. E era uma província, ela era a capital, era como se fosse uma capital do estado. Então nós sabemos que ela era uma cidade muito importante. Entre outras coisas que Éfeso era conhecida, eu quero destacar duas coisas aqui. A primeira delas é que em Éfeso existia um magnífico templo grego, da deusa grega Ártemis, rebatizada pelos romanos como Diana. É a mesma deusa, Ártemis para os gregos, e depois foi rebatizada pelos romanos como Diana. Ela era a deusa das caças, da caça e dos animais selvagens. Naquela cidade de Éfeso existia um templo gigantesco, enorme, dedicado a essa deusa, que era conhecido como uma das sete maravilhas do mundo antigo, de tão magnífico e esplendoroso que era esse templo lá, dessa deusa Diana, ou Ártemis. E o que eu quero ressaltar com isso? É que aquele local, diante dessa constatação histórica, ele era um local de muita idolatria. As pessoas, elas tinham uma idolatria por a deusa grega Diana. Inclusive a venda de produtos relacionados à deusa Diana naquela cidade, ela era uma fonte de renda muito grande. Então era um local onde existia muita idolatria devido a uma dessas maravilhas do mundo antigo. A segunda consideração que é importante ressaltar da cidade de Éfeso é que a cidade de Éfeso, ela também era um grande centro comercial, um grande centro político e também educacional. Existia na cidade de Éfeso uma grande biblioteca, onde se tinha materiais de diversas regiões do mundo daquela época. Então ela, como uma capital, ela era uma metrópole, ela era a cidade mais importante de toda aquela região. Então ela concentrava muito poder político, ela concentrava também um poder comercial, um poder econômico e também um poder educacional. Lá naquela cidade tinha essa grande biblioteca. O que eu quero destacar com isso? Ela recebia influência de vários outros lugares do mundo, era uma cidade multicultural. Era uma cidade que recebia pessoas de todos os lugares do mundo daquela época. E ela era influenciada política, economicamente, religiosamente por toda essa diversidade. Éfeso era uma cidade que nós chamamos de cosmopolita. Uma cidade cosmopolita é uma cidade do mundo, é uma cidade que recebe influência de todos os lugares praticamente do mundo, até então é conhecido naquela época. Então era uma cidade que tinha várias religiões, é uma cidade que tinha vários pensamentos e tinha diversidade de conceitos, inclusive teológicos. Então, por ser essa cidade uma metrópole, uma cidade cosmopolita, ela influenciava não só os habitantes daquela cidade, mas de toda a região da Ásia Menor. Então nós temos uma cidade ali que influenciava positivo ou negativamente toda uma região. Essas são as considerações iniciais, amados. Por quê? Por que eu destaquei essas considerações históricas aqui? Porque o texto, esse texto aqui que nós estamos meditando nessa noite, para nós compreendermos melhor, é importante ressaltar essas características da cidade de Éfeso, porque muito se explica do que Paulo escreveu de acordo com aquela realidade daquela situação. Vamos voltar aqui para o texto bíblico, então eu quero fazer a leitura novamente do verso 1 até o versículo 3, que diz o seguinte: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Até aqui por enquanto. Primeiro ponto aqui, amados. A morte que Paulo está se referindo aqui, ela não é a morte física. Quando ele vai dizer aqui, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados,
ele não está se referindo à morte física, à morte biológica, ele está se referindo à morte espiritual. O próprio texto aqui continua, nos quais costumavam viver. Então, se é a morte física, não estaria vivo. Então, ele está falando aqui da morte espiritual. A morte espiritual é quando nós vivemos sem Deus. Quando nós vivemos com Deus, nós estamos vivos espiritualmente. Quando nós vivemos sem Deus, nós estamos mortos espiritualmente. Então, é importante fazer essa consideração para não confundir aqui morto como morto biológico. É morte espiritual que Paulo está se referindo aqui. E ele está dizendo que os efésios estão mortos nas suas transgressões e pecados. Eles estão mortos vivendo, biologicamente vivendo, mas mortos espiritualmente. Segunda consideração, Satanás atua influenciando o homem para o pecado. Outra coisa que o apóstolo Paulo, a palavra de Deus deixa claro para nós aqui, que Satanás, ele tem poder. Ele tem um certo poder. Ele não é soberano. Satanás, ele não detém todo o poder. Ele não pode fazer tudo o que ele quer para o mal. Mas Deus, dentro da sua soberania, concede certo poder a Satanás. E dentro desse poder está o de influenciar o ser humano para o pecado, de uma forma espiritual. Aqui mesmo o texto diz que ele age, o príncipe do poder do ar. O ar aqui significa o mundo espiritual. Então ele age no mundo espiritual. E ele tem certo poder para influenciar. Aqui o texto vai continuar dizendo, e o espírito, príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando. Veja que ele fala que está atuando no presente, naqueles que vivem na desobediência. Então, aqueles que vivem na desobediência, eles são influenciados diretamente pela ação de Satanás. Mais um ponto aqui ainda. Os que vivem na desobediência vivem sob o domínio de Satanás. E é importante fazer trazer uma explicação aqui. Quem vive longe de Deus, quem não é convertido a Cristo Jesus, aqueles incrédulos que rejeitam a palavra de Deus, eles não são somente influenciados pelo pecado, ou por Satanás, melhor dizendo, eles são dominados. Eles vivem debaixo da autoridade de Satanás, do poder de Satanás. São aqueles que são os desobedientes. Eles vivem debaixo, dominados pelo poder de Satanás. É diferente dos cristãos, dos convertidos, que ainda assim Satanás tem certo poder, mas o poder é de influenciar. Aqueles que são convertidos a Cristo não são dominados por Satanás. Mesmo Deus permitindo que Satanás nos tente, mesmo Deus permitindo que ele invista contra nós, mas ele não nos domina. Agora, os desobedientes, os que viram as costas para Deus, eles não são só influenciados, eles são dominados. Eles são os filhos da ira, eles são os filhos que estão debaixo da autoridade do poder de Satanás. Vamos continuar aqui, mais um último ponto. Tanto os gentios como os judeus que não se voltavam verdadeiramente para Deus, viviam segundo os seus próprios desejos e as suas próprias cobiças, eles mereciam a ira de Deus. Veja que Paulo ele começa dizendo, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Quando ele fala isso, ele está falando aos efésios, que eram gentios. Todo aquele que não era judeu naquela época era considerado gentio pelos judeus. Então, nós somos gentios. Nós somos gentios. Então, ele vai começar a dizer, vocês estavam mortos. Por quê? Porque ele está escrevendo para aqueles que já haviam se convertido a Cristo. Que não estavam mortos antes da conversão. Então, ele vai dizer, vocês estavam mortos. Mas ele vai dizer lá no fim também, lá no versículo 3, ele vai dizer também, anteriormente todos nós também vivíamos. Quando ele está falando isso, ele está falando que também nós os judeus, todos nós que os judeus, também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. Paulo mesmo, nós vamos estudar na Bíblia, que Paulo era um judeu convicto. Ele era um homem religioso do último. Ele, antes da sua conversão, ele chegou ao ponto de perseguir os cristãos e lançar eles na prisão e dar o voto dele para que eles fossem mortos. Nós vimos isso inclusive na história de Estevão, narrada lá em Atos, que ele consentiu, ele guardou as vestes daqueles que apedrejaram e consentiu, deu seu voto, porque ele achava que estava fazendo, que estava servindo a Deus.
e assim como ele, muitos judeus. E o que ele mesmo admite aqui nesse texto? Nós também. Eles achavam que conheciam a Deus, porque existe uma diferença entre reconhecer a existência de Deus e entregar sua vida verdadeiramente para Deus. Aleluia. A palavra de Deus não diz que a salvação é para quem acredita que Deus existe. É para aqueles que verdadeiramente se entregam e vivem segundo a vontade de Deus. É isso que Paulo está falando aqui, escreveu: vocês gentios e nós judeus, nós estamos tudo afastados de Deus, enquanto nós não tivemos uma verdadeira conversão, um encontro, uma transformação verdadeira, enquanto nós não somos verdadeiramente novas criaturas. É isso que ele está se referindo aqui. Vamos continuar aqui agora do verso 4 até o verso 7, que diz o seguinte. E antes eu quero fazer uma última consideração aqui. Eu dei um subtítulo do versículo 1 até o versículo 3, que cabe perfeitamente, na minha opinião. Do verso 1 até o verso 3, eu intitulei aqui o subtítulo: A Condição Humana Sem Cristo. Paulo está fazendo uma descrição aqui da condição judeu, grego, gentil, da condição humana sem Cristo. Aqueles que vivem sem Cristo estão mortos espiritualmente. Aqueles que vivem sem Cristo estão mergulhados nas suas transgressões, nos seus delitos e nos seus pecados. Aqueles que vivem sem Cristo, eles vivem para satisfazer o desejo da sua carne. Aqueles que vivem sem Cristo, eles vivem segundo a ordem desse mundo. Aqueles que vivem sem Cristo vivem sob a autoridade do príncipe da potestade do ar, Satanás. São filhos da ira, são desobedientes. Vamos agora então para o verso 4 até o verso 7, que diz o seguinte: Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Aleluia. Primeiro ponto aqui, amados. Graças à ação interventora e exclusiva de Deus, nós podemos alcançar a salvação. Eu vou repetir. Graças à ação interventora, Deus interviu, e exclusiva, porque foi Ele que fez, sozinho. Não existe interferência humana, não existe ação humana no plano e no projeto da salvação da humanidade. É exclusivamente feita por Deus. Foi Deus que planejou e Deus que executou todo o processo que leva à salvação. Veja que no versículo 4 vai dizer, em algumas traduções vai dizer mais Deus. Até o versículo 3, então, era a condição humana sem Cristo. Do verso 4 até o verso 7, é a intervenção de Deus através de Jesus Cristo. Eu dei o subtítulo aqui também, a intervenção de Deus na humanidade através de Jesus Cristo, da obra de Cristo. Aleluia. Veja que no verso 4 vai dizer, na minha tradução, que todavia, ou em algumas traduções, todavia Deus, ou mais Deus. Vejam que há uma diferença aqui. Até então a descrição do pecado e das consequências do pecado. E aqui mais Deus, todavia Deus. Aleluia. Aqui a coisa muda de figura, amados. Todavia Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor que nos amou. Aqui vai falar da intervenção de Deus em Cristo Jesus, em prol da humanidade, com o propósito de salvar a humanidade. Aleluia. Aleluia. Mais um ponto aqui ainda. A maior demonstração do amor de Deus. Deus, ele demonstra o seu amor de várias formas para a humanidade. A Bíblia narra, a própria natureza é uma revelação do amor de Deus. A própria criação é uma revelação do amor de Deus. Porém, todavia, a maior demonstração do amor de Deus pela humanidade foi declarada quando Ele permitiu que Jesus fosse até aquela cruz, lá no Calvário, fosse pregado,
e morresse, e entregasse a sua vida. É tremendo, Jesus. Aleluia! Para levar a culpa do meu pecado, do teu pecado, do pecado da humanidade. Essa é a maior, é o ápice do amor de Deus. Cristo, aquele que estava na criação, assentado ao lado de Deus. João, o apóstolo João, vai escrever no seu evangelho, já no capítulo 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e tudo foi feito por Ele, e para Ele foram feitas todas as coisas, inclusive os seres humanos. Ele estava no trono, Ele desce do trono, Ele vem à terra, Ele assume uma forma humana, Ele passa por várias privações e dificuldades que o ser humano passa. Ele não precisava disso, e Ele vai até o fim do propósito, quando se entrega voluntariamente àquele que nunca pecou, e lá Deus demonstra o seu grande amor, com seu Filho Santo pregado naquela cruz. Para quê? Por quê? Para nos trazer a paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras somos sarados, escreveu Isaías, capítulo 53. Aleluia! Grande amor de Deus narrado lá naquela cruz. Último ponto aqui ainda, amados, nesse trecho. Jesus ressuscitou. Aleluia! Aqui vai falar que Jesus ressuscitou, mas vai dizer que Deus nos ressuscitou com Cristo. Aleluia! Glória a Deus! E por que o texto vai dizer aqui que Deus nos ressuscitou com Cristo? Cristo ressuscitou, Ele morreu na cruz, mas ao terceiro dia a palavra de Deus vai dizer que Ele ressuscitou, e que Ele vive. A morte não pôde o conter, a morte não pôde o derrotar. A cruz foi a vitória, não foi a derrota de Cristo, foi a derrota de Satanás. No terceiro dia Ele ressuscitou, e existe uma promessa, que é a maior promessa bíblica, que Ele vai voltar uma segunda vez, e que Ele vai levar a sua igreja imaculada, Ele vai arrebatar os que estiverem vivos, e Ele vai ressuscitar os que estiverem mortos. Para quê? Por quê? Aqui o texto responde: Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. É porque Cristo, Deus, Ele não quer só uma experiência nossa com Cristo, com Ele, terrena. Ele quer uma experiência eterna, espiritual. Nós ressuscitamos com Cristo já quando nós nos convertemos verdadeiramente, entregamos nossa vida a Ele verdadeiramente, após sermos expostos ao Evangelho de Cristo. E nós vamos estar com Ele nas regiões celestiais eternamente. Aleluia! Que promessa linda! Que promessa linda nesse trecho o apóstolo deixou narrado para nós. Aleluia! Eu quero passar aqui para o versículo 8 até o verso 10, que diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Aqui eu intitulei o plano da salvação pela graça. Essa porção aqui, esses 3 versículos de o plano da salvação pela graça. E o primeiro ponto aqui é o seguinte: a palavra graça, no grego lá que foi escrito no Novo Testamento, é a palavra charis. E o que significa essa palavra lá no original? Ela significa algo que nós não merecemos, mas que nós recebemos. É um favor imerecido. E a graça, a salvação da graça é isso. Nós não merecíamos a graça de Deus. Nós não merecíamos a graça de Deus. Nós merecíamos a ira de Deus, como Paulo mesmo escreveu ali. Éramos merecedores da ira, não da graça. É o que o próprio texto aqui disse anteriormente.
mas pela graça de Deus, pelo grande amor que Ele nos amou. Mesmo nós ainda vivendo como transgressores, como pecadores, pela graça de Deus, favor imerecido, aquilo que nós não merecíamos, mas Deus nos dá gratuitamente, nós somos salvos. Aleluia. Aleluia. Isso é graça, é favor imerecido de Deus em relação à salvação. Segundo ponto, vai continuar dizendo que é graça mediante a fé. Vai dizer ali o texto, salvos pela graça, por meio da fé. Existe uma condição. Como é que se aperta o gatilho da graça de Deus? Como é que nós temos que apertar o gatilho? Está ali engatilhado, mas tem que ser apertado um gatilho. Esse gatilho é a fé. É por meio da fé. É pela fé que nós alcançamos a graça de Deus. Aleluia. E que fé é essa? É a confissão de fé que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio à terra, morreu naquela cruz e levou os pecados da humanidade, que Ele ressuscitou o terceiro dia, que Ele enviou o Espírito Santo e que Ele fez uma promessa, que Ele vai voltar uma segunda vez e que Ele vai nos levar para a eternidade com Ele. É essa fé que Paulo está falando aqui. A salvação é por meio da graça, favor imerecido de Deus, obra de Deus, consumada por Deus. Mas existe a responsabilidade humana, porque essa fé somos nós que temos que confessar. Essa fé são aqueles que vivem debaixo da autoridade de Satanás, os filhos da desobediência, que um dia eles têm que confessar. Como eu já falei aqui antes, a Bíblia não fala em nenhum lugar. E nós vivemos na dispensação da graça em Cristo. Não fala, não orienta que a salvação é para quem acredita na existência de Deus. A salvação é para quem acredita em Deus, no sacrifício de Cristo. A salvação é pela graça mediante a fé. Fé que Ele é o nosso Redentor, que tudo que está narrado aqui na palavra de Deus Ele fez e é verdade. Aleluia. É a fé que nós chamamos de fé salvífica. Não é a fé comum, não é a fé natural. É uma fé transformadora. É a fé que quando nós confessamos o Espírito Santo de Deus, quando nós confessamos verdadeiramente, quando nós ouvimos a pregação do Evangelho, entendemos o plano da salvação de Deus, e nós abrimos a nossa boca e o nosso coração e nos entregamos verdadeiramente para essa palavra, o Espírito Santo de Deus, Ele é o agente, Ele opera em nós a redenção, a justificação. É o Espírito Santo de Deus, mediante a nossa confissão de fé, que vai operar em nós a obra da salvação. Aleluia, porque Ele é o selo, Ele é o penhor que Cristo deixou, Ele é a garantia nossa da salvação. É o Espírito Santo de Deus que age poderosamente no nosso meio. Mais um ponto aqui ainda. A salvação é dom de Deus. O ser humano não possui nenhum mérito nisso. Veja que o texto vai dizer, depois, não vem de vocês, é dom de Deus. Apesar que nós temos que puxar o gatilho. Quem é que tem que puxar o gatilho e confessar Cristo como Salvador? Porque Ele diz que é mediante a fé. Somos nós que temos que confessar Cristo como Salvador. Mas eu não posso bater no meu peito e dizer, eu me salvei. Eu confessei Cristo como Salvador, eu me salvei. E eu confessei, eu abri a boca e falei. Eu abri meu coração, não. O mérito humano no plano de salvação de 0 a 100, quantos por cento é, irmão Marco? É 0, é nada. É dom de Deus. A salvação é pela graça, mediante a fé, mas ela é um dom de Deus. É 100% mérito de Cristo. É 100% mérito de Deus. Nós não podemos nos orgulhar nem por um momento de um dia nós termos abrido as nossas bocas e confessados Cristo como Salvador. Isso é só pela misericórdia e graça de Deus. A glória é dele, o poder é dele. Aleluia. É só Ele que é digno de glória, e Ele não divide a glória dele com ninguém. Nós não temos mérito nenhum. O que seria de nós se não fosse as misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã nas nossas vidas, mesmo depois da nossa conversão. Aleluia. A salvação é dom de Deus, é mérito único e exclusivamente de Deus. Penúltimo ponto aqui. Não há nada que uma pessoa possa fazer por si própria para ser salva.
Veja que ele vai dizer aqui, ó, é dom de Deus, vai continuar, não por obras, para que ninguém se glorie. Era o que eu já estava falando antes aqui, não é por obras. Não existe nada que nós possamos fazer para ser salvos. Ah, irmão Marco, mas eu não posso ser salvo, que nem muitas cosmovisões, como muitas teologias, como muitas correntes religiosas ensinam, que o caminho da salvação ou do aperfeiçoamento, depende da religião, são as boas obras. É praticar o bem, é amar o próximo, é ajudar os pobres e necessitados. A Bíblia nos ensina que tudo isso é bom. E eu vou falar disso ainda aqui porque o texto fala. Tudo isso é bom, mas nada disso pode salvar o ser humano. Não existe nada que nós possamos fazer. Nós podemos vender todos os nossos bens. O que Paulo vai escrever lá no capítulo 13, quando fala do amor? Que mesmo que venda todos os bens e distribua os pobres, se não tiver amor, de nada vai valer. E em relação à salvação, em relação ao mérito, não existe nada que nós possamos fazer, nada, absolutamente nada. Por mais que nós sejamos pessoas boas, piedosas, caridosas, nada disso é acreditado para a salvação. O que o texto deixa claro, não é por obras. Para quê? Para que ninguém se glorie, porque senão muitos iam bater. Imagina chegar lá no céu, não, eu fui salvo, mas porque eu ajudei os pobres, eu ajudei os moradores de rua, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Nada disso, a glória é de Deus, ninguém pode se gloriar da salvação. Aleluia. Último ponto aqui ainda. Deus predestinou que os salvos andariam em santidade e fariam boas obras. Deus predestinou. Está predestinado aqui e está no texto. Ele vai falar que não é por obras e em seguida ele vai concluir: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Para que nós somos criados e predestinados? Por Deus. Na salvação não é pelas obras, mas Deus nos criou para que nós realizamos boas obras. E ele conclui dizendo: as quais Deus preparou antes, ou em algumas traduções de antemão, para que nós praticamos. Então Deus nos criou para andar em boas obras, mesmo que elas não incidam na questão da salvação, mas Deus, ele nos predestinou para que os verdadeiros cristãos eu estou falando, realizem e andem em boas obras. Aleluia. Glória a Deus. Amados, eu quero iniciar a conclusão dessa mensagem aqui. Eu tenho 3 pontos para concluir essa mensagem. Primeiro ponto, diante de tudo que foi ministrado aqui acerca da palavra de Deus, são 3 afirmações sobre essa lição maravilhosa que nós aprendemos da palavra de Deus ministrada pelo Espírito Santo nessa noite. Primeira delas: nossa inclinação natural é para o mal, por causa da herança pecaminosa de Adão, e sem uma verdadeira conversão estamos condenados. Verdade. Amados, a nossa inclinação natural é para o mal. Nós nascemos e caminhamos para a condenação. A nossa caminhada natural é para a condenação. Por quê, irmão Marco? Mas o bebê não tem culpa. Ele não pecou, ele não tem, até certa idade a criança não tem culpa, ela não tem noção do que ela está fazendo. Só que tem um detalhe. Lá em Romanos capítulo 5 e versículo 12, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo diz que por causa do pecado de um homem, da transgressão de um homem, entrou o pecado na terra. E por causa do pecado a morte. Esse homem é Adão. E por causa da morte, todos pecaram. Por causa do pecado de Adão, todos pecaram. Em Adão, toda a humanidade, toda a descendência de Adão e Eva nasce com aquela chaga do pecado. Todos, bebês, crianças, elas trazem a chaga do pecado. Agora, o que vai diferenciar se vai seguir um caminho natural, contaminado pelo pecado original lá, na teologia nós chamamos de pecado original, que é de Adão e Eva, é a nossa decisão ao longo da nossa vida. De confessar Cristo como Salvador ou continuar seguindo o curso desse mundo, continuar seguindo aquela natureza que nós herdamos de Adão e Eva, de pecaminosa, essa maldição lá do pecado original. É isso que a palavra de Deus nos ensina, que o caminho natural é para a condenação.
O caminho natural não é para a salvação, nós precisamos em algum momento da nossa vida, e é por isso o principal motivo da pregação da palavra de Deus. Porque é necessário que o Evangelho seja pregado, para que essa obra da salvação que já foi explicada nessa noite aqui, ela seja realizada na vida das pessoas, através da pregação do Evangelho. Por quê? Porque se nós não pregarmos o Evangelho, nós estamos contribuindo e colaborando para que as pessoas caminhem aquele trajeto e caiam no abismo da condenação. Então isso é um motivador para que nós não deixamos de pregar o Evangelho, que nós não deixamos de fazer a obra de Cristo, porque as pessoas precisam ouvir, elas precisam ser iluminadas pelo Espírito Santo e confessem, para que aconteça essa transformação, esse novo nascimento, senão elas caminham para o abismo, e o abismo é a condenação eterna, e isso é muito triste, amados. Segundo ponto aqui, necessitamos da graça e misericórdia de Deus em nossas vidas. E eu quero falar aqui um pouquinho sobre graça e misericórdia. Nós necessitamos de forma indispensável de duas coisas de Deus: da graça dele e da misericórdia dele. Como eu já falei aqui, graça, né? Vou repetir, graça é aquilo que nós não merecíamos, mas Deus nos dá. Nós não merecíamos a salvação, mas Deus nos dá a salvação gratuitamente através da nossa confissão de fé em Cristo Jesus e de uma verdadeira conversão, de uma verdadeira transformação de vida depois disso. Porque não adianta também só confessar um dia, a pessoa prega, faz o apelo, a pessoa vai ali, chora, repete uma oração e vai embora e nunca mais. Tem que ser verdadeiro. E o verdadeiro, ele é contínuo. Ele não é um ato de uma situação só, de um momento só. É uma caminhada. Jesus disse que estreito é o caminho que leva à salvação e largo é o caminho que leva à perdição. Então, amados, a graça é aquilo, nós precisamos da graça de Deus para ser salvos. Porque nós não merecíamos, mas Deus nos dá. Aleluia. E da mesma forma, nós necessitamos da misericórdia de Deus. O que é misericórdia, irmão Marco? É o inverso da graça. E também a gente precisa. Como é que é esse negócio? A misericórdia é aquilo que nós merecíamos daí. A misericórdia é aquilo que eu e você nós merecíamos. E o que nós merecíamos? Paulo escreveu aqui: por natureza merecedores da ira. Aqui a ira de Deus. O que nós merecíamos era a ira de Deus sobre as nossas vidas, que é o que? O afastamento de Deus e a condenação eterna. Então era isso que nós merecíamos, mas por misericórdia Deus, ele não nos dá o que a gente merece. É o inverso da graça. Então misericórdia é o que? Bem rapidinho, graça é aquilo que nós não merecíamos, mas Deus nos dá, a salvação. E misericórdia é o que de Deus? Nós merecíamos ser condenados. O que Deus faz? Ele não nos dá a condenação, ele nos absolve. A gente não recebe aquilo que nós merecíamos. Por isso que o salmista vai escrever lá que as misericórdias de Deus se renovam a cada dia. Porque a cada dia nós merecíamos a condenação, a cada dia nós merecíamos aquela cruz, a cada dia nós merecíamos viver afastado de Deus. Mas a cada manhã as misericórdias de Deus se renovam na minha e na tua vida. Aleluia! E Ele não nos dá a sua ira, Ele não derrama a sua ira. Ao invés disso, Ele derrama a sua graça e a sua misericórdia. Aleluia! Terceiro e último ponto. Mesmo a salvação sendo um plano exclusivo de Deus e o ser humano não possuindo nenhum mérito nesse processo, Deus exige, veja bem, Deus exige que os verdadeiros salvos vivam em santidade e que pratiquem boas obras. Salvação, dom de Deus, graça de Deus. Obras, não interfere em nada disso. Mas o que o texto diz aqui no último versículo, no versículo 10? Que Deus nos preparou para que nós andássemos em boas obras. Então Deus, ele espera que os verdadeiros cristãos, eles vivam em santidade e que pratiquem boas obras. Por quê? Porque isso é o fruto do Espírito. É isso que Paulo também vai escrever. Isso é o fruto do Espírito. E veja que quando ele escreve lá, ele vai dizer as obras da carne, no plural, as obras da carne. É isso.
mas não é os frutos do Espírito. Muitas pessoas falam equivocadamente, os frutos do Espírito. Não existe na Bíblia escrito os frutos do Espírito. É o fruto do Espírito no singular. Por quê? Amor, bondade, benignidade, domínio próprio, mansidão, tudo isso. Porque todas essas coisas somadas são o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito ele tem que ser evidente na vida dos verdadeiros cristãos. Porque quando nós convertemos de verdade e temos o fruto do Espírito, nós praticamos todas aquelas coisas. E nós vivemos em boas obras. E nós realizamos e praticamos em bem. E nós vivemos em santidade. E esse é o plano de Deus para enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Mesmo que nós estamos suscetíveis ao pecado, ao erro, e nós não estamos livres disso enquanto estivermos aqui, mesmo assim Deus, Ele exige que nós nos esforçamos para cada vez mais conhecer a sua vontade através da sua palavra, e que a cada vez mais, dia após dia, nós vivemos de forma digna de um verdadeiro convertido a Cristo. Aleluia! Eu quero fazer uma comparação rápida aqui, uma analogia e encerrar essa mensagem em relação a isso. Existem várias religiões e correntes religiosas no mundo que acreditam na reencarnação e na lei do karma. O que é a reencarnação? A reencarnação, eles creem em muitas religiões que existe um corpo, uma alma, um espírito, como nós acreditamos, o cristianismo ensina, e que a pessoa morre, o corpo morre, o espírito fica vivo, mas que esse espírito ele vai em um ciclo de reencarnação, ele encarna num outro corpo, vive, morre, encarna em outro corpo, é um ciclo. Então isso é a reencarnação. E essas religiões, a maioria delas, elas têm a lei do karma. O que é a lei do karma? A lei do karma, ela é o seguinte: tudo aquilo que você fez numa vida passada, ela vai refletir na tua nova encarnação. Então eles explicam as desigualdades sociais, por exemplo, dessa forma. Por que umas pessoas nascem em berço de ouro, numa família abastada, bem boa, com uma condição financeira e tal, familiar, e outras nascem em lugares no submundo, com vários problemas de família e econômicos também? Eles explicam que é algo que a pessoa fez no passado, e aí ela reencarnou numa família, numa condição melhor ou numa condição pior. E isso está ligado ao que? Às obras. Essas religiões, elas ensinam que tudo que você faz aqui nessa terra, nessa encarnação, vai refletir no futuro, numa nova encarnação. Só que o cristianismo, primeiro, o cristianismo ele rechaça essas duas coisas, tanto a reencarnação quanto a lei do karma. Isso biblicamente não existe. São estranhos ao ensino bíblico. Por quê? Porque no cristianismo, primeiro, nós cremos na ressurreição. Assim como Cristo morreu e ressuscitou uma única vez, todos nós estamos destinados a morrer uma única vez, biologicamente, fisicamente, e a ressuscitar uma única vez. E não é ressuscitar num corpo humano normal como o nosso para viver na terra de novo. É ressuscitar para ir para a glória. É ressuscitar para viver na Nova Jerusalém. É ressuscitar para viver, como Paulo mesmo diz no texto aqui, nas regiões celestiais, com Cristo Jesus. Eternamente, aleluia. Então nós cremos e pregamos, ensinamos e ansiamos pela ressurreição, pela segunda vinda de Cristo, aleluia. E também, em comparação à lei do karma, nós praticamos as boas obras não porque nós vamos receber algo na eternidade por causa disso, que vai nos diferenciar, que vai nos fazer melhor. Não. Nós praticamos as boas obras com um propósito principal: para glorificar a Deus. Deus é glorificado quando nós praticamos as boas obras, eu e você. Quando nós vivemos aí na sociedade, aí fora, de forma digna, com um comportamento moral impecável. Quando nós vivemos da forma que Deus ensina na palavra de Deus que nós temos que viver. As pessoas olham para nós e dizem: essas pessoas são diferenciadas, essas pessoas têm princípios, têm valores, têm um comportamento exemplar. Deus é glorificado. Aleluia. As boas obras, elas glorificam a Deus, elas exaltam a Deus, porque nós podemos encher a nossa boca quando recebemos um elogio por conta do nosso comportamento e dizer: graças a Deus. Aleluia. Porque antes nós éramos filhos da desobediência. Nós éramos filhos da ira e hoje nós somos filhos da luz. E hoje nós somos sal da terra e luz do mundo. Aleluia. Aleluia. Obrigado. Eu quero orar e encerrar essa mensagem com uma palavra de oração.
Querido e amado Deus, te dou graças, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos reunidos nessa noite, Pai. Eu clamo a Ti, ó Deus, que essa palavra que foi ministrada nessa noite, Senhor, entre nos corações de cada um, Senhor. Que o Senhor venha a tratar com cada um de nós, ó Pai. Que nós possamos dar mais valor, Senhor, para a Tua graça e para a Tua misericórdia, ó Deus. Que nós possamos olhar para a cruz de Cristo, Senhor, e procurar de alguma forma compreender, Senhor, o que é incompreensível, Senhor. Mas procurar ali entender o Teu grande amor com que nos amou, ó Deus. Que o Senhor nos livre de todo mal. Que o Senhor nos unja, Senhor, com Teu Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a andar em santidade, em boas obras, Senhor. Que nós possamos ser sal da terra e luz do mundo, Senhor. E que Tu nunca, Senhor, nunca, ó Deus, afaste a Tua graça e a Tua misericórdia das nossas vidas. É o que eu te peço, te dando graças, em nome de Jesus.